dia, pessoal. Vamos aí para o nosso vídeo de estatística básica e vamos ver alguns conceitos, ok? Nós temos aqui os histogramas e polígonos de frequência, ok? Vão ser gráficos de colunas que a gente vai fazer uma linha para representar eles, né? Isso aqui é do exemplo resolvido do anterior, sobre leucócitos. Veja bem, a gente vai ter as classes, né, que são a quantidade de leucócitos, de 1000 a 3000, tem 18 pessoas com essa quantidade de leucócitos. De 3000 a 5000 temos 10 pessoas, de 5000 a 7000 temos 8 pessoas e de 7000 a 9000 temos 4 pessoas. O histogramas ou polígono de frequência, ele nada mais é do que a gente marcar o ponto médio em cada classe aqui, né? Aqui são nossas classes, classe A, B, C e D, se a gente quiser. Então vou marcar um ponto aqui, ponto médio entre 1000 e 3000, vai ser 2000, né? 1000 mais 3000, 4000, divide por 2, 2000. Eu vou marcar o ponto médio aqui também, que vai dar 4000. Eu vou marcar o ponto médio aqui também, que vai dar 6000. E por último, a gente marca o ponto médio aqui, que vai dar 8000. Ligando todos esses pontos médios, a gente vai ter o histograma ou polígono de frequência. Vamos ver se eu tenho isso. Ótimo. Então vai ser assim. Tá aí o nosso histograma, o polígono de frequência, que vai ser só essa linha. Vocês já devem ter visto em algum programa de televisão, jornal, alguma pesquisa que apareceu só essa linha, como intenção de voto para candidato ou qualquer outra pesquisa, no caso, né? Aí nós vamos continuar aqui e vamos ver que o livro fez o mesmo. Aí, ó. É a mesma coisa, né? Então, o histograma ou polígono de frequência nada mais é que a gente marcar os pontos médios em cada classe e depois ligar eles, para a gente obter essa linha aí para representar o que o gráfico de colunas estava representando aí para a gente. Medidas de tendência central, né? O que são as medidas de tendência central? São medidas que vão dar um valor aproximado que representa todo o conjunto analisado, né? Toda a amostra. Igual, às vezes a gente pode pegar 3 pessoas e analisar os salários delas e fazer uma média. Então, uma medida de tendência central, que pode ter um problema da seguinte forma: uma das 3 pessoas poderia ganhar muito e as outras 2 pouco, e a média ficar mesmo assim alta. Então essa amostra não seria bem representada, não ficaria bem representada dessa forma. Mas vamos lá. Primeira medida de tendência central que a gente vai analisar aí é a média aritmética, né? Se eu tiver, por exemplo, quero fazer o salário médio de uma empresa, vou somar o salário das 10 pessoas e vou dividir por 10. É assim que funciona. A gente soma a quantidade total dos itens, né? E divide pela quantidade de participantes, né? Então, ó,
Participando da primeira eliminatória numa competição de natação, há um grupo de crianças com idades representadas pelos valores 6, 10, 7, 9, 8, 7 e assim por diante. Para obter a idade média, soma a idade de cada um e divide pela quantidade de crianças, que aí no caso são 9, né? Então a média aritmética dá 8. Então tem aí uma fórmula, né? X barra, que é um somatório. A média aritmética eu vou somar meus resultados e dividir pela quantidade total de participantes. Vamos pegar mediano. Esse eu vou fazer no caderno. A mediana nada mais é que a gente identificar quanto que vale o termo médio do rol. Só que tem um porém, a gente tem que colocar as nossas respostas em ordem ou crescente ou decrescente, tá? Então aqui o nosso rol tem 6 termos. Qual que é o valor médio? Antes de eu identificar quem que é o termo médio, a gente tem que colocar em ordem, tá? Então o primeiro é o 6, depois tem outro 6, aí depois a gente vai ter 2 7s, 8 a gente tem um só, 9 a gente vai ter 2 9s, e temos também 2 10. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nossos 9 termos. Beleza. A mediana aqui pra gente é o 8, né? É o termo que divide o rol de respostas. Isso aqui a gente vai chamar de rol de respostas. Esse termo divide o rol de respostas exatamente no meio. Ficam 4 termos antes e 4 termos depois. Então, mediano vai ser quanto vale o meu termo médio. Veja bem, depois de eu colocar em ordem ou crescente ou decrescente, tem que colocar em ordem depois. Se for um rol muito grande, vai ficar difícil de eu contar. Aí eu vou fazer um esqueminha que é o seguinte: se o número de elementos for ímpar, a gente vai pegar o número de elementos, somar com 1 e dividir por 2. Isso vai me dar a posição do meu termo da mediana, a posição, não o valor. Então veja bem, no exemplo acima a gente tem 9 termos. Então eu vou ficar com os 9 termos que eu tenho, mais 1, dividir por 2, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então a posição do meu termo da mediana é o quinto termo. Aí eu venho cá, 1, 2, 3, 4, 5. O meu quinto termo vale 8, então a minha mediana vale 8, tá? É uma forma de determinar a mediana se o rol for muito grande. A gente determina a primeira posição, vai lá e olha o valor, tá? Aí vocês poderiam perguntar assim, mas Mauro, se tivesse mais um termo, né? E se fossem 11 termos? Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui primeiro. Vamos acrescentar mais um termo e ver como que fica. Se fossem 10 termos, né, no caso. Se for ímpar, a gente soma a quantidade de elementos mais 1 e divide por 2 e acha
a posição. Se for par, olha só. Se for par, então vai ter 1, 2, 3, 4. Se for par, a gente não vai ter um termo central, nós vamos ter 2. E da mesma forma, vão ter 4 elementos aqui e 4 elementos aqui. E aí, se eu quiser descobrir o valor da mediana, eu vou somar os dois termos centrais e vou dividir por 2. Então, 8 com 9, 17, dividido por 2, 8,5. Ok? Mas e se eu quiser saber a localização, se tiver termos demais, como que eu faço? Se for par, nós vamos ter dois elementos. A localização do primeiro termo é o número de elementos dividido por 2. Então, aqui a gente tem 10 elementos. Então, vamos ser 10 dividido por 2, dá 5. Então, o quinto termo é o primeiro elemento. Tá? Tá aqui, ó. O quinto termo é o primeiro elemento do rol. Lembrando que isso aqui a gente descobre a posição, não o valor. Então, ó, é o número de elementos. Se for par, é o número de elementos dividido por 2. Então, o primeiro vai ser, são 10 elementos, dividido por 2 dá 5. O primeiro é o quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente vai ter que o primeiro vale 8. Consequentemente, se o primeiro é o quinto, o segundo vai ser o sexto. O segundo seria o número de elementos mais 2 dividido por 2, né? Número de elementos é 10, mais 2 dá 12, dividido por 2 daria o sexto aqui. Mas achou o primeiro, se o primeiro é o quinto, o segundo já é o sexto. Aí quando a gente olha ali, o quinto é o oitavo, e o quinto vale 9, o quinto vale 8 e o sexto vale 9. Achados os termos, faz a média dos dois. Somos 2, divide por 2. Então, aqui vai dar de novo 8,5. E aí, o próximo tópico que a gente vai ver que é moda. Moda vai ser a resposta que mais se repete a uma pesquisa, né? Qual que é a resposta que mais se repetiu? Aqui na pesquisa é sobre a idade, né, dos alunos aí. A resposta que mais se repetiu, vamos desconsiderar esse último 10 aqui, 66, 77, 8, 9, 9. Deixando esse último 10, a moda seria 10, que teriam 3 elementos. Seria a resposta que mais surgiu na pesquisa aí. A idade que mais apareceu é 10, então a moda é 10. Aqui ele dá outro exemplo, ó, das idades. Aqui entre esses números, o 7 aparece 4 vezes. O que mais aparece a gente chama de moda. Agora veja bem, esse exercício aqui sobre a quantidade de cigarros fumados por mulheres no Brasil, as respostas estão em intervalos de classes. A quantidade de pesquisa foi feita com um total de 1.000 pessoas, né? E quem fuma de 15 a 20 cigarros são 150 pessoas. De 20 a 25 cigarros, 300 pessoas. De 25 a 30 cigarros, 250 pessoas. De 30 a 35, 200. E de 35 a 40, 100. Aí, então, a gente tem que pensar em como fazer a média aritmética nesse caso. Só que veja bem, essa primeira classe aqui, 150, fumaram de 15 a 20. Eu vou multiplicar por 15 ou por 20 ou por qual termo? Aí, na verdade, a gente utiliza o termo médio, tá? Vamos tirar isso daqui.
Então veja bem, nós vamos ter que usar o ponto médio. Primeiro, qual que são o total de pessoas que participaram da pesquisa? 1000. Então a média aritmética a gente vai dividir por 1000, tá? Independente da conta que a gente for fazer, a gente vai dividir por 1000. São 1000 participantes. Aí, quer saber a média de cigarros fumados por dia entre esses 1000 participantes? A gente vai ter que achar o total de cigarros fumados e dividir por 1000. Né? Total de cigarros fumados dividido por 1000 vai dar a média de cigarros fumados por pessoa. 1000 foi a quantidade de pessoas que participaram. Então aqui, ó, eu não sei exatamente desses 150 quanto cada um fumou. Sei que está entre 15 e 20. Então a gente pega o ponto médio entre 15 e 20, que é 17,5. Entre 20 e 25, 22,5. Entre 25 e 30, 27,5. Entre 30 e 35, 32,5. Entre 35 e 40, que dá 37,5. Então aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação de 150 por esse, de 300 por esse, e assim por diante. Por exemplo, aqui na última classe eu tenho 100 pessoas. Em média, cada uma delas fumou 37,5. Então, vou multiplicar 100 vezes 37,5. E aí, para armar a nossa conta, vai ficar assim. Nossa média aritmética. 17,5 vezes 150 pessoas. Mais, vou pôr mais aqui, dessa forma circulada, para a gente dizer que foi a primeira classe. 22,5 vezes 300 mais... Vou ter que diminuir a letra, né? Senão não vai caber. Vamos lá. Depois 32,5. Eu pulei, né? 22,5, falta 27,5. 27,5 vezes 250. 27,5 vezes 250 mais, então foram essas aqui, 32,5 vezes 200 vezes 200 mais 37,5 vezes 100. Aí aqui vamos por assim, ó. Vamos 37,5 vezes 100 para caber tudo, né? Isso tudo aí dividido por 1000 vai me dar minha média aritmética. Fazendo as continhas aí, a gente dá uma coladinha do livro, porque virou uma conta grande, né? Dá 26,5. Então a nossa média aritmética é 26,5. Tá? A moda não dá para obter a moda, porque eu teria que saber individualmente quanto cada um fumou para ver qual que é o número que mais se repetiu. E a mediana também não dá para saber, porque eu teria que saber cada um dos 1000 valores para achar a mediana. Só que dá para eu saber a quantidade, a posição da mediana. Porque, por exemplo, são 1000 termos. Se é par, é só dividir por 2. Então, 1000 dividido por 2 dá 500. Então, o primeiro termo está na posição 500 e o segundo termo está na posição 501.
a gente divide tudo por 2 e eu tenho a mediana. Opa! Então minha mediana tá aí. A posição 500 e 501, tá? Se a gente analisar, ó, 450 vai estar aqui, né? E é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de estatística básica. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo.